Jesus realmente pregou aos espíritos dos mortos? 1 Pedro 3,19 é um versículo que frequentemente é mal interpretado, mas nos convida a uma jornada exegética para desvendar o verdadeiro significado e aplicá-lo à nossa vida cristã. Vamos lá? Primeiramente, ao explorarmos o termo grego xeirografon, a gente precisa compreender que se trata de um escrito de dívida e não da lei de Deus em si. Essa distinção é fundamental para entender o que o apóstolo Paulo estava se referindo a esse escrito em Colossenses 2,14. Ele estava destacando o cancelamento de nossa dívida pecaminosa e não a abolição dos mandamentos divinos. Jesus, através do seu sacrifício, ele pagou essa dívida, nos libertando das amarras do pecado e da morte eterna. Em segundo lugar, ao analisarmos a expressão espíritos em prisão, percebemos que ela não se refere aos espíritos dos mortos, mas às pessoas que viviam nos dias de Noé, que desobedeceram a Deus. Esse entendimento muda completamente a perspectiva do versículo, pois o pregar mencionado se refere à ação direcionada aos vivos daquela época, por meio do Espírito Santo, e não a uma pregação no além. O terceiro ponto é que a prisão mencionada pelo apóstolo Pedro simboliza o estado de pecado em que as pessoas viviam, e não em um lugar físico de tormento após a morte. Essa metáfora reforça a ideia de que a verdadeira liberdade vem ao nós libertarmos das correntes do pecado, como é dito em Provérbios 5:22. A mensagem divina transmitida por Noé, como pregador da justiça, era um chamado ao arrependimento e à libertação dessa prisão espiritual. O quarto ponto é que, com base nas Escrituras, fica claro que a salvação é decidida nesta vida, e não há indício bíblico de uma segunda chance após a morte. As referências de Pedro aos antediluvianos e aos habitantes de Sodoma e Gomorra reforçam essa compreensão, alinhando-se com o ensino de que hoje é o dia da salvação. E quinto ponto, Pedro usa a história de Noé para encorajar os crentes a permanecerem fiéis, mesmo em meio à adversidade. O sofrimento enfrentado por Cristo e sua subsequente vitória sobre a morte servem como exemplo para os seguidores de Jesus, que são chamados a testemunhar a fé em meio aos desafios, confiando nas promessas da salvação. Finalmente, ao abordarmos 1 Pedro 3,19 com uma visão crítica e contextualizada, descobrimos que a mensagem não se refere a uma pregação aos mortos, mas sim à ação do Espírito Santo entre os vivos nos dias de Noé. Esse entendimento nos afasta de interpretações equivocadas sobre a vida após a morte e nos faz focar na urgência de decidir pela fé em Cristo enquanto ainda há tempo. E a pergunta antes de finalizar esse vídeo é: como podemos aplicar isso em nossas vidas? Essa reflexão nos lembra da importância de aproveitarmos o hoje como um momento de buscar a Deus e viver uma vida de obediência e fé. Que possamos, como Noé, ser pregadores da justiça em nosso tempo, mostrando através das nossas ações e palavras o caminho à verdadeira liberdade que se encontra em Cristo Jesus. E que, firmados na verdade das Escrituras, resistamos às interpretações distorcidas que desviam o verdadeiro caminho da salvação. Eu vou deixar um vídeo aqui desse lado para você assistir e aprofundar seu conhecimento da palavra de Deus. Que Deus te abençoe.